Irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre foi procurado por pessoas, e pessoas que iam até Ele com as mais variadas interesse. E dentre essas pessoas que chegaram até Ele com mais variados interesses, apareceu lá um homem, um perito da lei, um homem que era alguém que tinha o juiz como seu superior, e qualquer dúvida que surgisse a respeito de qualquer demanda e que não era na área específica, então, por exemplo, um problema de uma casa, de uma herança, de alguém que estava em demanda, seguro de uma residência, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, então mandava lá um perito, um engenheiro, alguém que conhece, para poder avaliar, para que o juiz então pudesse dar a sua decisão em cima disso. E esse perito da lei, ele vai até o Senhor Jesus Cristo, e ele vai com o intuito assim de tirar algumas coisas do interesse que ele tinha. Dessas coisas, ele vai e questiona o Senhor Jesus Cristo a respeito da salvação. Ele pergunta para o Senhor: o que é que eu tenho que fazer? O que está no meu alcance? O que depende de mim fazer para eu ter a salvação? E o Senhor falou para ele dos mandamentos, e citou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? O Senhor questionou ele: o que a lei diz? Então ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí o Senhor disse: respondesse bem. E aí o homem continuou questionando: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Você sabe que os 10 mandamentos, ali ele tem 6 mandamentos que estão diretamente relacionados ao Senhor, e outros 4 que estão relacionados com o homem. Então, o relacionamento na vertical e o relacionamento na horizontal. E o Senhor falou para ele: você respondeu bem, né? E aí ele questionou, quis saber quem era o próximo dele. Aí o Senhor contou aquela passagem do bom samaritano, e contou a passagem do bom samaritano e perguntou bem: quem que é o próximo, né? E o homem respondeu, e o Senhor disse: você respondeu bem, vai e faz o mesmo. Depois disso, nessa sequência, o Senhor, ele reúne-se com seus discípulos e eles começam uma caminhada. E essa caminhada está escrito aqui no capítulo 10, versículo 42 do livro de Lucas, Lucas 10, 42. Lucas 10, 38 ao 42. Está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Lucas 10, pode procurar aí, 10, 38 ao 42. Enquanto você procura, eu vou lendo aqui, tá ok? Mateus, Marcos, Lucas, 3º livro do Novo Testamento. Está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Então nós vamos falar aqui mais especificamente sobre 10:42. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, tem umas coisas em que o Senhor não se intromete. Por exemplo, quando existe uma disputa por herança entre famílias, né? Muitas pessoas às vezes procuram a gente, e logicamente a pessoa, ela sempre vai ter razão se ela enxergar do ponto de vista dela. Sempre ela vai encontrar razão, e ela vai ter muito mais razão do que o outro, né? Que também é um herdeiro, porque ela vai enxergar e procurar ver as coisas do ponto de vista dela. Então, chegaram para o Senhor e disseram: fala para o meu irmão repartir herança comigo. O Senhor disse: quem foi que me colocou como repartidor de herança? Não é? Quem foi? Então, são coisas, amado, que os homens podem resolver. E geralmente essas disputas são levadas diante de alguém que não tem interesse nenhum naquilo, e que vai julgar a coisa na justiça como alguém que está enxergando de fora, e não vai apenas olhar o interesse desse ou daquele. Ele vai enxergar o melhor para os três, independente do olhar de cada um, né? E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele, depois de ter a conversa com esse perito da lei, ele está com seus discípulos e eles começam a caminhar, mas eles não estão caminhando a esmo, né? Muito embora houve um momento na vida dos discípulos, está registrado em Marcos, em que na multiplicação dos pães, e que o Senhor multiplicou os pães, os discípulos ficaram então distribuindo os pães, e aquilo demorou, porque eram mais de 5.000 pessoas, né? Repartir pão para 5.000 pessoas, na verdade eram 13.000 pessoas aproximadamente, entre homens, mulheres e crianças. E você repartir 5 pães e 2 peixes, distribuir 12 pessoas, distribuir para 13.000 pessoas, não foi uma tarefa muito simples, não foi uma tarefa muito fácil. Foi coisas que demandou horas. E eles estavam já exaustos, estavam cansados. A Bíblia nos fala que o Senhor olhou para eles e o Senhor notou isso neles. O Senhor viu que eles estavam cansados da tarefa que eles estavam exercendo. E aí então o Senhor os chamou à parte e disse para eles: vamos nos retirar para um lugar deserto para descansarmos. Então o Senhor viu a necessidade dos discípulos dele ter um momento a sós para descansar. Uma presença de Deus, descansar longe da presença das pessoas e da tarefa cotidiana, né, do dia a dia aí. E quando o Senhor está caminhando com os seus discípulos, irmãos, eles estão seguindo o Senhor Jesus. Jesus, ele é chamado como um rabino. Um rabino, ele é chefe espiritual do povo israelita, né? Ele é orientador espiritual. Ele também é chamado de mestre. Mestre é um ensinador, né? E ele é mais do que mestre, ele é mestre dos mestres, ele é doutor, né? E tem duas personagens aí nessa palavra, duas irmãs, uma que chama Marta. A palavra Marta, o nome Marta deriva do aramaico, que quer dizer dona de casa, patroa. Dona de casa, patroa. E tem a outra irmã chamada Maria, que é o nome hebraico, né? O nome hebraico, que na verdade ele vem para o latim, vem como Maria para o latim, e hebraico é Miriam, e quer dizer senhora, quer dizer pessoa pura. Quando o Senhor Jesus Cristo multiplica, ou melhor, quando o Senhor Jesus, lá nas bodas de Caná, ele transforma a água em vinho, e antes de fazê-lo, a mãe dele chega para ele e fala: filho, acabou o vinho aí.
Então Jesus fala: senhora, o que eu tenho a ver com isso? Então, quando ele fala senhora, ele não está tratando ela com nenhum desrespeito, absolutamente nada disso, né? Ele está tratando pelo nome dela. Então, o Senhor e os seus discípulos, eles estão indo em uma direção. Irmão, quando nós não temos direção na vida, a gente anda a esmo. Quando nós não temos um alvo na vida, a gente não sabe onde quer chegar. Quando nós não temos alguma coisa traçada, um projeto, um plano, a gente pouco se importa e pouco se empenha, porque não tem por que empenhar. Eu não tenho alvo nenhum, não tenho projeto nenhum, não tenho plano nenhum, não tem como, não tem por que eu me empenhar. Mas quando você tem um alvo na vida, quando você põe alguma coisa no teu coração e você determina aquilo como alvo, então você empenha todas as suas energias, todas as suas forças para alcançar aquilo, porque você alcançando aquilo, você vai se sentir uma pessoa realizada, um conquistador, e você vai ter forças para enfrentar e qualquer outros desafios que vierem aparecer na tua frente, você irá enfrentá-los. Então eles estão indo numa direção, eles estão indo para um povoado ali, e nesse povoado existia uma aldeia chamada Betânia. Um povoado é um lugar concorrido, lugar que muitas pessoas moram. E quando eles chegam lá, irmãos, eles chegam na casa de Marta. A Bíblia fala que quem recebeu o Senhor Jesus Cristo não foi Maria, e também não foi Lázaro, o irmão delas, mas foi Marta. Marta recebeu porque ela é dona de casa. Marta recebeu porque ela é a patroa. Marta recebeu o Senhor Jesus Cristo ali na sua residência. Irmãos, olha o que eu quero falar para você. Não dê atenção para as pessoas que chegam até você e dizem assim: alguém me falou isso, eu ouvi isso. Não dê atenção para essa pessoa. Não dê atenção. Não dê atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa misericordiosa. Mas ele era uma pessoa sim, sim e não, não. Ele não era uma pessoa que usava da sua misericórdia para alisar as pessoas. Ele não usava da sua misericórdia. O que ele usava era a palavra da verdade. É sim ou é não? A palavra da verdade. Sempre foi assim, sempre foi desse jeito. E é algo que nós devemos aprender na vida, sabe? Porque às vezes a gente fica fazendo concessões, sabe? Fica fazendo concessões e aquilo acaba prejudicando a sua própria vida, e te atrapalha em decisões posteriores que você possa vir tomar. Então, quando alguém chegar para você, é um ar de fofoca, irmão. Tem alguém falando isso, tem alguém, não dá atenção, isso é bobagem, sabe? Isso é pura fofoca. Estão dizendo, quem disse? Quem falou? Traz aqui na frente. Você está ouvindo? Sabe quem é? Traz aqui na frente. Vem falar aqui no olho, cara a cara, né? Conversa fiada, irmão, sabe? Conversa que não tem que estar na vida do cristão, mas que infelizmente está na vida de muitos cristãos. E a fofoca não é, lógico que não é coisa de Deus, é coisa do diabo. E muitas vezes um crente, ele pode muito bem ser usado por Deus e posteriormente ser usado pelo diabo. Mas como assim, pastor? É muito simples. Quando o Senhor Jesus Cristo pergunta para os seus discípulos o que as pessoas aí de fora dizem que eu sou, e começaram a falar isso. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente, que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala o que para ele? Pedro, bem-aventurado és tu, porque quem revelou isso para você não foi coisa da carne, não.
foi do Espírito Santo de Deus, foi o meu pai que revelou isso para você. Ó, passou aquele momento. Posteriormente, o Senhor está falando a respeito do que iriam fazer com ele. E Pedro chama-o à parte, e Pedro fala assim: não, Senhor, isso jamais vai acontecer com o Senhor. O que o Senhor fala para Pedro? O que ele fala? Arreda-te de mim, Satanás. Então, a nossa boca, ela não pode ser usada com o intuito de glorificar a Deus e com o intuito de ser usada por fofoca. E fofoca é você falar de, eu ouvi falar, estão falando, é conversa fiada. Não dá atenção para isso, irmão. São pessoas que vão fazer fofoca de outro para você e vão fazer fofoca de você para outro. Não dá atenção, não ligue, não ligue. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, não cabia isso nele, não cabia isso nele, ele não aceitava. No mesmo instante em que ele diz: Pedro, glória a Deus por aquilo que você recebeu como revelação. Depois ele falou: Pedro, arreda-te de mim, Satanás. E infelizmente tem pessoas que são assim, estão abertas para louvar a Deus, estão abertas também para serem usadas pelo diabo. Então nós devemos vigiar, e muito com respeito a isso. Muito, 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 muito. Porque as fofocas do Satanás, ele vem dentro da igreja para poder semear. Dentro da igreja. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega lá naquele povoado, Marta abre a porta da sua casa e o convida para entrar. Irmão, você sabe que está escrito na palavra que teve servos do Senhor que sem perceber, eles hospedaram anjos em suas residências? Eles hospedaram anjos porque eles usaram o dom, porque ser hospitaleiro é um dom que a Bíblia fala, não é? Um dom. E por serem hospitaleiros, por exercitarem esse dom, eles sem saber, receberam anjos em suas casas, receberam anjos em suas residências. Então Marta, ela abre a porta da sua casa, mas Marta, irmãos, ela era uma pessoa muito preocupada, né? Ela estava recebendo uma visita e quem sabe a casa, ela não estava muito bem arrumada ainda, estavam em processo, estavam arrumando a casa, né? Mas Marta era alguém assim que ela não podia ver absolutamente nada fora do lugar, nada. Tinha o almoço, acabava-se o almoço, não largava as coisas em cima da pia, não. O que ela fazia? Limpava tudo, lavava tudo, deixava as coisas. Ela era dona de casa, ela era a patroa, né? E ela gostava de ver as coisas certas. Era o momento dela ali. E ela não teria paz na alma dela se ela fosse sentar aos pés do Senhor para ouvir o Senhor falar. Por que não? Porque ela estaria preocupada com os afazeres que ela tinha, ela estaria com a mente voltada para aquilo lá, estaria ouvindo o Senhor, mas a mente dela não estaria presente. Assim. Agora, irmão, Maria é diferente. Maria é diferente. Nós precisamos das Martas e nós precisamos das Marias. E como nós precisamos? E principalmente dentro da igreja nós precisamos e muito das Martas e das Marias. Imagine você se nós só tivermos Maria na igreja e os irmãos só vêm, sentam no banco, ouvem a palavra de Deus, acabou, aí, rapou fora. E muitas coisas a serem feitas na igreja, porque a igreja não é um espaço físico que é ofertado à comunidade para vir e ouvir a palavra de Deus e desfrutarem de outras coisas para suprir suas necessidades. E é uma coisa chata, irmão, você chegar na igreja e você vê todas as coisas desarrumadas,
Não é verdade? Você já pensou se você chega aqui na igreja, isso aqui está deitado aqui, aquilo está virado para lá, aquilo está para lá, e a luz metade estão acesa, metade estão apagada, porque estão queimadas. Você não ia se sentir confortável, irmão? E nós também não iríamos nos sentir bem, porque é obrigação nossa cuidar da casa do Senhor e oferecer aos irmãos que vão estar na casa do Senhor o melhor. O melhor. Essa é a nossa preocupação. Então, na igreja nós precisamos das Martas, né? Aquela Marta que não pode ver uma coisa arrumada, que ela chega lá, né? E nós precisamos das Marias que vão sentar aos pés do Senhor para ouvir a mensagem. Isso não quer dizer que ambas não possam fazer as mesmas coisas. Mas o Senhor está ali, amado irmão. E quando Marta vai sentar-se aos pés do Senhor, e se nosso Senhor Jesus Cristo é um mestre, se Ele é um doutor na palavra, logicamente, Ele tem esse dom para poder ensinar. Porque um dom, sem ter como usá-lo, não tem sentido. É a mesma coisa de eu ter, lá em casa vários instrumentos, mas eu não sei tocar nenhum, estão lá. Ninguém pode ouvir o som porque eu não sei tocar. Mesma coisa a nossa vida. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Se o Senhor não nos usar, ou se eu não permitir que o Senhor me use, eu seria apenas um instrumento parado, uma ferramenta sem ser usada. Só isso, nada mais. O professor, ele é professor porque ele tem uma classe para ensinar. Mas ele pode ser um professor e não ter uma classe para ensinar. Ele é um professor, mas não tem como ele exercer a sua função, porque não tem como ensinar. Então, o Senhor Jesus Cristo, onde Ele ia, por onde Ele andava, era no templo, era na sinagoga, era nos povoados, era nas aldeias, era nas casas, Ele sempre levava uma palavra de conhecimento. E é importantíssimo para o professor ter alunos dispostos a aprender. Ter alunos dispostos a aprender. E do que adiantaria ter alunos se não tem mestre para ensinar? Nada. Uma coisa supre a outra, uma coisa completa a outra. E quando o Senhor está lá, Maria está atarefada por lá. Ela não ia estar aos pés do Senhor, mas tinha Maria que estava ali. Eu creio, amado, que não havia apenas Maria, não. Havia outras tantas pessoas ali, mas usou-se o nome de Maria para fazer, né, essa escolha. As escolhas que as irmãs fizeram. Uma escolheu permanecer limpando os trem, e a outra escolheu ir aos pés do Senhor. E sabe, irmão, nós precisamos dirigir bem as nossas escolhas. Tem escolhas que nós não nos arrependemos de fazê-las, mas tem escolhas que às vezes nós nos arrependemos, porque são escolhas que às vezes nós decidimos, usamos o livre-arbítrio, e aquela escolha que a gente faz é uma escolha definida por um momento, aquele momento. Mas a escolha, ela não pode ser apenas pensando naquele momento. Precisa se pensar se aquela escolha lhe será útil amanhã, se estará lhe fazendo bem, se estará lhe fazendo mal, o que é que vai acontecer. Então você precisa analisar, precisa enxergar, precisa ver bem. Estava conversando com uma pessoa, olha só, quando você casa, irmão, quando você casa, né? E hoje eu fiz uma oração de casamento aqui, um casal que esteve aqui,
E quando eu peguei as mãos dele e olhei a aliança deles, a aliança novinha, brilhando, brilhando. E eu falei para ele: olha, o casamento de vocês está dessa forma, brilhando. Mas você sabe que a sua aliança, no dedo você vai usando isso, usando aquilo, e aos poucos ela vai sendo ofuscada, ela vai perdendo o brilho. E às vezes isso é um retrato do próprio casamento. O casamento vai sendo ofuscado, vai perdendo o brilho, vai sendo ofuscado pelas dificuldades. E muitas vezes a dificuldade financeira gera dificuldade de relacionamento. E vai produzindo um monte de coisa. Eu disse para eles: olha, quando a aliança de vocês estiverem ofuscada, vai lá na relojoaria e pede para dar um brilho nela. Brilho, para que volte a brilhar. Assim também o relacionamento entre vocês, quando estiver ofuscado, olha na aliança, vai lá e manda limpar a aliança, e ela vai fazer você lembrar do primeiro dia, porque ela vai ter o brilho do primeiro dia. E isso vai trazer uma lembrança no coração de vocês, e vocês poderão, ambos, renovar-se. E um outro caso, irmão, a pessoa casa depois de 30 anos de casado. Vai acontecendo uma coisinha, vai acontecendo uma outra coisinha. Aí a pessoa fala: eu não consigo mais viver com você. E a pessoa vai até o divórcio. Quando sai o divórcio, se separa. Quando sai o divórcio, depois de 2 semanas que saiu o divórcio, a pessoa cai em prantos pela burrada que ela fez, reconhecendo que foi um erro ter feito aquilo, que depois de 30 anos de casado não precisava ter feito aquilo, porque já houve outras ocasiões de divergência, mas que foi se resolvendo, solucionando. E essa era mais uma situação que podia ser resolvido, mas achou-se que a solução seria separar, e a pessoa vai e toma aquela decisão. Ela não analisou nada, talvez um ferimento, talvez uma mágoa, toma aquela decisão. Depois, quando sai a decisão, ele perde aquela companheira de 30 anos, ela perde aquele companheiro de 30 anos, que não são 30 dias, que não são, né? Perde. Aí começa a sentir a falta, né? Os filhos vêm em casa, o pai não está. Os filhos vêm em casa, a mãe não está. Então, quando o Senhor estava lá na casa de Marta, a patroa, a dona da casa, Maria vai e senta-se aos seus pés. Com certeza outras tantas pessoas estavam lá. E a Bíblia nos fala que ela sentou-se para ouvir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que não precisa dos ensinamentos do Senhor, irmão? Quem é que não necessita? Não existe. E eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu quero lhe dizer. Quanto mais conhecimento você vai obtendo das coisas, você começa a perceber o quanto você não sabe nada. Quanto mais você vai desenvolvendo no conhecimento, você fala igual aquele filósofo: uma única coisa eu sei, que eu não sei absolutamente nada, né? Aonde Roberto Carlos inspirou e fez aquela canção: mas agora sei que quem sabe menos das coisas sabe muito mais do que eu, né? Sabe muito mais do que eu. Então, quanto mais você vai alcançando conhecimento, você não vai se tornando uma pessoa soberba, ao contrário. Quanto mais conhecimento a pessoa sabe, ele percebe que ele não sabe absolutamente nada, nada. Então, ele sentou-se aos pés do Senhor, e o Senhor passa a ensiná-los.
Sabe, irmãos, Moisés escreveu a respeito de Jesus nos 5 primeiros livros da Bíblia, 1.200 anos aproximadamente antes de Jesus vir ao mundo. 1.200 anos antes. Estamos em 2029, né? 2029. Mais 1.200 dá quanto? 2029, não estou caduco não, viu? 2029 mais 1.200 dá quanto? 2029, porque o nosso calendário está 5 anos atrasado. 5 anos atrasado. Na verdade, hoje, esse ano aqui teria que ser ano 2029. Então, irmãos, ele passa a ensinar. Você se lembra, quando o Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado dentre os mortos, ele vai à procura daqueles 2 homens que estão indo para Emaús. Você se lembra? Você se lembra que ele se aproximou daqueles 2 homens, e aqueles 2 homens não conseguiram discernir que era Jesus que estava ali ao lado deles? E o Senhor se aproxima deles, e o Senhor questiona: o que vocês estão conversando aí? Como se ele não soubesse, né? Ele só queria ouvir da boca deles. O que você quer que eu te faça? Eu sou cego. Eu sei que você é cego, mas o que você quer que eu faça? Eu quero te enxergar. Né? Então o Senhor sabia o que estava conversando, mas o Senhor queria saber. Trisavó. Então o Senhor queria saber, irmão, da boca deles. O Senhor sabe tudo da tua vida, viu, irmão? Você pode dizer assim: eu tenho uma fé enorme, mas o Senhor sabe o tamanho que é a tua fé. Às vezes você mesmo não sabe. E tanto que você não sabe, o Senhor fala assim: esse cara está falando que tem muita fé, eu vou testar a fé dele, quero ver onde é que ele vai ver. Aí o Senhor vem e permite uma aprovação. Pelo amor de Deus, me livra logo disso. Mas onde é que está a tua fé? Onde é que está a fé? Então, o Senhor sabe, irmão, o tamanho que é a nossa fé. O Senhor sabe. Não devemos ficar falando: nossa, eu tenho uma fé do tamanho de um caminhão. Você não sabe nada da tua fé. Você vai saber o tamanho que ela é quando o Senhor permitir que venha uma aprovação por você. Aí você vai gemer na rampa, como diz você, né? Aí você vai ver o tamanho que é a tua fé, né? Se você começar logo a gritar: socorro, 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 né? Se você não começar a aguentar nem uma semana, nem um dia, nem 2 dias, e se você não aguentar nada disso aí, então você vai analisar o tamanho que é a tua fé. Ela é do tamanho que o Senhor sabe que ela é. Por isso que o Senhor não prova-nos com coisas que excedem a nossa força. Ele sabe o tamanho. Então, o Senhor, o que ele está fazendo, irmão? Ele chega junto daqueles rapazes lá, e ele pergunta: vocês estão conversando aí, né? Eles começam a falar: você é estrangeiro aqui. Aí o Senhor, sem eles perceberem, o Senhor começa a falar tudo quanto estava escrito em Moisés. Olha que coisa espetacular, irmão. Olha que coisa fantástica. O Senhor, ele começa a falar desde lá dos primeiros livros da Bíblia. Olha que o Senhor está me falando aqui. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, aonde fala que o Messias viria, né? Nasceria de uma mulher, e que a serpente iria ferir o seu calcanhar, né? E que ele ia esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus, ele é esse nascido da mulher, que com o calcanhar pisou a cabeça da serpente, e a serpente picou o calcanhar dele, e esse picar da serpente quer dizer a morte que o Senhor Jesus Cristo iria passar, porque o veneno da serpente é o pecado. Não que ele fosse
fosse pecador, mas ele se fez pecado, e o salário do pecado é a morte. É por isso que ele morreu por todos nós. É por isso que nós não corremos o risco da segunda morte. Não corremos, porque ele esmagou a cabeça da serpente. Ele pisou na cabeça da serpente. E cabeça, amado, é algo que domina o corpo, não é? Então, antes de Jesus vir, todos pecaram, todos tinham a ferida do pecado, e todos tinham sobre si a paga que era a morte, era o salário. Mas o Senhor veio e pisou na cabeça da serpente, ele teve que passar pela morte. Então o Senhor está explicando para eles, está falando para eles o que estava escrito. Desde lá dos primeiros livros da Bíblia, e em todos os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, muito embora ele tenha escrito alguns salmos também, né? Ele está explicando, né? Nós poderíamos pegar e trazer cada texto que ele falou, mas seria muito extenso isso, né? Muito extenso. Então, ele veio, irmão, ele veio e estava explicando isso para eles. E ele não apenas explicou, eles tinham 10 quilômetros de caminhada de Jerusalém até Emaús, 10 quilômetros, e o Senhor estava caminhando com eles. Olha, caminhar 10 quilômetros dá para falar muita coisa, não dá? Não dá, irmão? Não dá, ó, gaúcho? Dá, não dá? Caminhar 10 quilômetros, eu vou falar para você, irmão, se eu caminhar uns 500 metros com alguém, já não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar, né? E agora ele, amado, estava expondo para os dois o que havia se passado, o que tinha que ser, o que tinha que obrigatoriamente se cumprir, porque eram profecias, e a profecia não falha, porque a profecia é inspiração de Deus, porque a profecia foi gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a Moisés o que ele devia escrever, e ele foi escrevendo, e falou de Jesus, e Jesus repete para aqueles dois. Jesus agora está na casa de Marta e Maria. Ela está sentada aos pés dele, né? Quem sabe o Senhor Jesus Cristo não estava falando também a respeito disso para ela. O que haveria de acontecer, o que haveria de suceder, para que quando acontecesse, ela não perdesse a fé. Quando acontecesse aquela situação com o irmão dela, que foi posterior a isso, né? Do irmão ter sido morto lá, ter morrido, Lázaro, né? Quem sabe o Senhor estava alertando sobre a situação que eles haveriam de enfrentar. Olha, em meio à tribulação, não se entregue ao desânimo, em meio às catástrofes da vida, em meio a situações de morte na família, não se entregue ao desânimo, não se entregue, porque há esperança para aquele que crê, há esperança para aquele que entrega a vida ao Senhor. Quem sabe o que o Senhor ensinou? Mas não foi palavras tolas, não foram palavras bobas, não foram palavras sem sentidos, não foram palavras, amado irmão, que não produziam nada no ouvido e no coração daquele que estava escutando ou ouvindo. Não foram. Foram palavras que estavam produzindo algo na vida de Maria. E Maria estava lá, o quê? Estava lá sentada, ouvindo, tranquilamente. Ela não estava com a cabeça voltada nos armários, não estava com a cabeça voltada lá na gaveta de arrumação de meia, não estava voltada lá para lavar os trens, passar o bombril, areiar, deixar brilhando. Ela não estava voltada a ver. Ela estava ali ouvindo a palavra de Deus. O que é que fala lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Quando o Senhor Deus manda
que a revelação seja entregue para João a respeito do Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que, primeiro aquele que lê, mas não estamos falando de ouvir, né? Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra no seu coração. Será que Maria guardou a palavra do Senhor no coração? Ela guardou, porque não demonstra a palavra que ela tenha escorregado, tenha saído, tenha sumido ou tenha deixado a presença do Senhor. Não consta isso. Amém? Não consta isso. Não consta. Ela permaneceu firme na presença do Senhor. Sabe o que nos faz permanecer firme na presença do Senhor? O quê? O que nos faz permanecer firme na presença do Senhor? É a palavra. Irmãos, as outras coisas que são dons de Deus que se manifestam, são coisas maravilhosas, magníficas, que a igreja precisa e que as pessoas que não são da igreja também precisam, que é cura divina, que é um conforto para uma situação difícil, que é uma esperança lançada através do coração, da palavra no coração de alguém que está totalmente aí, sem rumo na vida. É maravilhoso. Mas, irmãos, lembra de uma coisa, daqueles 10 leprosos que foram curados, quantos que voltaram para a presença do Senhor? 1. E você já percebeu que quando Paulo foi chamado para a presença do Senhor, ele não foi chamado porque ele tinha uma doença física? Que Pedro, quando foi chamado, ele não foi chamado porque tinha uma doença física? Quando todos os demais foram chamados para a presença do Senhor, eles não foram chamados porque eles tinham uma doença física e, consequentemente, por aquela cura, eles seguiram ao Senhor. Eles foram escolhidos pelo Senhor para uma missão, para um propósito. Uma missão, um propósito. Não quer dizer que outros não foram curados e não seguiram o Senhor. Ó, nós podemos falar do próprio cego de Jericó, que a Bíblia fala que quando ele enxergou, ele jogou tudo fora e seguiu Jesus estrada fora. Até hoje está seguindo ainda. Está seguindo Jesus estrada fora. O endemoniado gadareno foi impedido do Senhor, pelo Senhor, de segui-lo. Não, eu não quero que você me siga agora, não. Eu tenho uma missão para você, que é lá na casa dos seus parentes, lá no seu povoado, lá na sua cidade. Vai lá e fala para aquele povo lá, com grande misericórdia Deus teve de ti. Então, são coisas diferentes que acontecem, irmão. E é por isso que o que aconteceu comigo não vai acontecer com você. O que aconteceu com ele não vai acontecer comigo. O que aconteceu com a irmã ali não vai acontecer com essa irmã aqui. São coisas individuais que acontecem na vida de cada um para fazermos parte de um coletivo. Cada coisa no seu devido lugar. Abençoados individualmente para fazer parte da igreja coletivamente. Então o Senhor está lá, Marcos, está ensinando lá. Olha aqui, querido irmão, Quem sabe o Senhor estava preparando o coração de Maria para algo que ia acontecer na casa dela, nem sabia. Mas o Senhor sabia de tudo, e quem sabe o Senhor estava trazendo uma palavra. Olha, nós devemos ter esperança em toda circunstância da vida. Nós não podemos esmorecer na nossa fé diante das dificuldades. Se nós cremos num Deus que pode sobre todas as coisas, se nós cremos num Deus que pode inverter toda e qualquer situação, então nós não podemos nos desesperarmos diante das situações contrárias, mas devemos nos manter em fé na palavra de Deus, porque é a única coisa que subsiste, é a única coisa que nós temos a promessa de permanência para sempre. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é isso, irmão? Não é isso? Então o Senhor estava ensinando-a.
né? Vou dizer mais uma vez, eu creio que não estava somente ela lá, não é? Estava ela, estava os 12 estavam lá com elas, né? Será que só Maria estava precisando ouvir? Será que aqueles discípulos, que eram pessoas que tinham sido chamadas pelo Senhor, e que eles aprenderam a dar valor àquilo que o Senhor falava, porque eles foram uma casta de pessoas escolhidas para receber a revelação direta da boca do Senhor? Será que eles não estavam lá? E aquilo que o Senhor estava ensinando, com certeza estava servindo para todos eles e para outras tantas pessoas que ali estavam também. Com certeza. A palavra de Deus serve para todos nós. Amém? Agora, irmãos, o que é que vai acontecendo? O que é que vai sucedendo? Nos diz assim: Maria, após Marta recebê-los em casa, Maria, versículo 39, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. O que é sentar aos pés, irmão? Aqui é uma referência muito clara de um aluno aprendendo do seu mestre. Quando dizer sentada aos pés, não quer dizer que o Senhor estava sentado aqui e ela sentada nos pés do Senhor. Estava sentada aos pés. Ela estava sentada junto com o Senhor, perto do Senhor. E quando diz sentado, irmão, eles não estavam sentados em banco, sentados em chão, em almofadas. Não estavam sentados em cadeiras, como nós temos essas cadeiras aí. Não. Então, ela está ali sentada aos pés do Senhor. E quer dizer que ela estava próxima do Senhor. Irmão, você vai estar próximo do Senhor quando você fizer as escolhas certas, as escolhas corretas. Quando você escolher ficar, permanecer aos pés do Senhor, aí então, quando o teu coração se aquietar diante dele, aí então você vai ouvir coisas do coração do Senhor para o teu coração. Você vai ouvir coisas que Deus tem para falar contigo. Que Ele pode usar a palavra dEle, mas Ele pode ministrar muito na tua vida quando você se aquietar aos pés dEle, ficar em silêncio diante dEle, não ter o que falar. Você já falou tudo, você não tem muito o que falar, não tem muito o que falar. Você já falou tudo, mas não se precipite em sair da presença dEle. Depois que você falar tudo, você não vai fazer um monólogo, só você falar. Você vai fazer um diálogo. Você vai falar com o Senhor e fique quieto, em silêncio, para ouvir o que Ele vai ministrar no teu coração. Ele fala, não fala? Fala ou não fala? Fala. Fala. Você se lembra? E Ele fala através da pessoa do Espírito Santo, lógico, né? Ele fala ao nosso coração. Então está escrito aqui que ela ficou aos pés do Senhor ouvindo. Amém? Ouvindo. Sabe, irmão, a Bíblia chama a nossa atenção, sabe? A Bíblia fala assim, que quando nós entrarmos na casa do Senhor, não é para ficar tagarelando. Não é. A Bíblia fala que quando chegarmos na casa do Senhor, vigie os teus pés e seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. E quando fala ouvir, é você dar atenção para aquilo que está sendo transmitido, para aquilo que está sendo falado. Não é você ficar voando dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está lá, eu tenho que fazer isso em casa, eu tenho aquela outra coisa para fazer, eu tenho aquela outra coisa para resolver, amanhã segunda-feira eu tenho isso, amanhã segunda-feira, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Então, goze, desfrute do dia que o Senhor está te dando hoje, hoje é o teu dia.
Desfrute dele hoje. Deixa amanhã na mão do Senhor. Você está sofrendo antecipadamente, gerando um monte de coisas na tua cabeça, de coisas que você nem sabe se você está com a cabeça desse tamanho assim. Para quê? Deixa Deus tomar conta. Não sofra antecipadamente. Não sofra. Então está falando aqui que ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dele. Talvez o Senhor estivesse falando assim, ó, não ande ansioso por coisa alguma. Ah, mas foi Pedro, foi Paulo, foi Paulo posteriormente. Mas você acha que Paulo recebeu de quem isso? De quem você acha que Paulo recebeu? Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, as tuas necessidades sejam todas conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica, porque Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Eu estava conversando, vocês, grande maioria, muita gente não sabe disso, nada. Mas eu me lembro, solteiro aqui em Pouso Alegre, a gente morava num porão lá na bairro da Saúde, lá. Nós não tínhamos pessoas que lavassem nossa roupa. Eu não soube lavar roupa. Apesar que a necessidade, às vezes, ela é boa, porque ela faz você aprender muito. Hoje eu cozinho, eu não tenho dificuldade em fazer as coisas na cozinha. Eu aprendi porque eu morei sozinho. Eu não sabia. Hoje, a coisa mais babaca que tem é você fazer um arroz, não é mesmo? E outra hora a gente parecia que era uma coisa tão difícil, porque a gente não punha a mão. A coisa mais fácil que tem, cozinhar um feijão, temperar um feijão, fazer uma salada, né? Fazer um bife acebolado, fazer um macarrãozinho, coisa assim, de bobagem, coisa simples. Coisa simples, não é coisa simples? É, irmão, não é? Coisa simples, né? Coisa simples fazer, não tem dificuldade nenhuma. Então, a gente morava lá, irmãos, olha, e Deus levantou um casal. Eles estão na nossa igreja aqui, eles frequentam uma congregação, né? Levantou um casal, a esposa do irmão, né? Lavava a nossa roupa e passava a nossa roupa. Vinha a roupa ali tão bonitinha, toda assim, dobradinha, coisa mais chique, irmão, mais chique. Sabe, né? Cuidou da gente. Eu e minha esposa tínhamos dificuldade, depois que nós casamos, tínhamos dificuldade muito grande, sabe, em muitas áreas, sabe? E Deus, Ele sempre trabalhou. Então, o que eu falo para vocês, eu falo por experiência, como Deus cuidou da minha vida, e como Deus cuida até hoje, né? Cuida até hoje. Até hoje Ele cuida, até hoje Ele traz. Então, quem sabe o Senhor não estava falando isso para Maria, né? Às vezes você se entrega à ansiedade. Ansiedade é você prever alguma coisa lá, e você se entrega ao sofrimento antecipado, prevendo, fazendo a sua cabeça girar com tantas e tantas coisas, que nem aconteceu e às vezes nem acontece. Nem aconteceu, nem acontece. E você está lá no sofrimento. Está lá. A ansiedade acaba com o coração da gente. Acaba com a alma da gente. A ansiedade rouba a nossa paz. Rouba a nossa paz. Sabe? Rouba a nossa tranquilidade. Rouba. Então, Maria, irmão, ela estava lá, sentada aos pés do Senhor. Sentada.
E por que ela estava? Porque ela teve uma escolha. Ela teve uma escolha. Ela usou a liberdade com a qual Deus deu a nós o livre-arbítrio, de nós escolhermos. E aquilo que nós escolhemos é prioridade para nós. Para Marta, a prioridade dela naquele momento era as coisas da casa. Mas para Maria, a prioridade dela naquele momento, e a escolha foi sentar-se aos pés do Senhor. Por quê? O próprio Senhor fala: Marta, esse serviço que você está fazendo, amanhã você vai ter que fazer de novo, depois da manhã de novo, depois de novo, jamais vai acabar, viu, Marta? Viu, dona de casa? Viu, patroa? Jamais. E Maria, ela sabia que eu não vou estar passando aqui todo dia, toda hora, e aquilo que ela vai estar recebendo da minha boca são palavras da vida eterna. Então, quando Marta veio reclamar com Jesus: Senhor, olha aqui, olha a palavra que ela usa. Ela diz assim: aqui. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Ela tinha o que, irmão? Muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, o Senhor não está se incomodando? O Senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Isso quer dizer que Maria estava ajudando ela. Diga-lhe para que me ajude, ou diz-lhe que me ajude. Marta, eu não posso reprovar Maria pela escolha que ela fez. Você escolheu aquilo que é prioridade para você, ela escolheu aquilo que era prioridade para ela. E nosso Senhor diz para ela: Marta, Maria foi quem escolheu a boa parte. E essa boa parte que ela fez e teve como escolha, isso jamais será tirado da vida dela, jamais será arrancado da vida dela, né? Os seus afazeres ali, amanhã depois está fazendo de novo, depois está fazendo de novo, depois está fazendo de novo. E aquilo que a Maria recebeu aqui agora, isso vai permanecer no coração dela. Ela está bebendo da água, ela está comendo do pão, ela está satisfazendo o anseio, o desejo, a fome espiritual dela. Ela está comendo, se alimentando, bebendo da minha palavra. Amém, irmão? Aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida tem prioridade. Amém? Irmão, se tiver um jogo do Pouso Alegre domingo, venha na igreja. Se tiver um jogo do Corinthians domingo, viu, Marco? Venha na igreja. Se tiver um jogo do Flamengo, venha na igreja. Se tiver um jogo do Botafogo, que engoliu o Galo aí, venha na igreja. Se tiver um jogo do Santos, venha na igreja. Se tiver um jogo da seleção brasileira, venha na igreja. Escolha ouvir a palavra de Deus. Porque o jogo pode até não te trazer satisfação, pode até te trazer dor de cabeça, porque é um jogo. E para aquele que você está torcendo, você vai poder perder. Mas quando você escolhe estar na presença de Deus, você nunca vai perder. Você vai ganhar a palavra da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.